Olá, mulheres incríveis, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo com mais uma mulher que eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras mulheres. É uma mulher de garra, uma mulher inspiradora. Estamos hoje com a Manuela Nabuco. Manu, se apresenta aqui para as mulheres que estão nos assistindo. Bom dia, Rá. Bom dia a todas as mulheres que estão aí nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, pelo convite de Raquel. Me sinto muito honrada por estar aqui e parabenizar você também, minha amiga, por essa nova iniciativa, Acho que o mundo precisa de mulheres como você para estar aqui falando aí de mulheres de garra, Obrigada. Eu sou Manuela Nabuco, uma baiana, e nesse mundo aí a gente, nessa pandemia também teve um lado positivo, que a gente se conectou. Eu sou naturalmente de Ilhéus, que é um interior aqui da Bahia, no sul, mas eu moro em Salvador há mais de 20 anos, então eu posso me considerar já soteropolitana. Vou fazer agora 38 aninhos e tenho uma filha que também vai fazer 15 anos já. E eu sempre fui muito apaixonada, Rá, por esse mundo imobiliário, Porque é um mundo que sempre me encantou bastante. Então, desde a minha formação, que eu sou formada em administração com comércio exterior, eu sempre atuei nessa área já desde adolescente, Vamos dizer adolescente já adulta, que eu tinha 19 anos. Então, você começou, você já começou, eu ia te perguntar isso, com o que você trabalha? Você já começou no ramo imobiliário, foi a sua primeira experiência, já foi no ramo imobiliário? Então, é interessante, Eu vim de Ilhéus para cá em 99, eu tinha 15 anos, coisas de interior, que você vai para a capital, se preparar para fazer uma melhor faculdade. E aí eu vim com meu irmão e sempre gostei muito dos Estados Unidos. Eu sempre fui muito movida à cultura americana, ao estilo de vida americano, mais fácil, sem, muita criminalidade, e a questão de emprego, a educação sempre foi muito forte. Eu sempre gostei muito de estudar. Sou muito curiosa, futuquenta. Não sei se você tem esse termo aí em São Paulo, futuquenta. Não conhecia. Futuquenta é aquela mulher, aquela pessoa que gosta de futucar, ou seja, eu estou sempre buscando algo novo. Sou desinquieta, aqui é desinquieta. Vai futucando ali. Então eu sempre fui muito assim. E aí, eu fiz faculdade, eu fiz escola aqui no Marista, estudei no Maristas, e depois eu fui para a faculdade, eu fiz administração com habilitação em comércio exterior, porque eu era louca pelos Estados Unidos, sempre falei muito inglês desde pequenininha. E meu sonho era ser uma diretora numa multinacional, morando nos Estados Unidos. Era assim que eu me via. Ou no marketing, ou na parte do sales, que é a área comercial. E aí, o meu primeiro estágio foi na Bahia Tursa. Interessante a minha vida, porque a Bahia Tursa, ela é de turismo, Aí você vai dizer, mano, o que é que tem a ver? Mas falava inglês, Rafa. E aí, o fato de falar inglês era, para mim, muito prazeroso. Por quê? Porque era uma forma, eu atuava nos mercados, os pontos turísticos, de Salvador, então era no aeroporto, no Pelourinho, eu ia para Sauípe, que na época bombava, foi logo na época da inauguração, eu estou falando de 2001. E aí, o que acontece? Eu me conectava muito com estrangeiros, Então, eu tinha americana, natural, Então, por isso que eles precisavam de pessoas que falassem, pelo menos, o inglês e o espanhol. Eu arranhava no espanhol e falava inglês já fluente. Aí você fala, mano, mas o que tem a ver ali com você? Ali para mim já era uma conexão, Era um estágio, não era um trabalho. Na época, eu ainda tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18, entrei na faculdade ainda com 17, em 2001. E aí eu adorei. De lá eu só tive mais um estágio, que foi no Promo. O Promo hoje já foi extinto, mas ele também ele fomentava o comércio internacional para dentro do estado da Bahia. Então, também eu já tive contato com o comércio exterior, porque eu também me encanta muito, E aí, hoje, se a gente parar para pensar, quando você vende um imóvel fora do Brasil, não deixa de ser um comércio exterior, Claro que não é um varejo, Eu não estou falando de insumos, de produtos, mas são serviços.
Aí eu fui morar nos Estados Unidos quando eu tinha 18 para 19 anos. Foi minha única experiência, especificamente no ramo de comércio exterior. Fui voluntária lá também, em Minnesota, amiga, no meio do nada, um frio, minha filha, 27 graus abaixo de Meu zero. Deus, e você aí acostumada com calorão, praia. Um calorzão, que aqui tem inverno. Vitória da Conquista tem, mas aqui aqui em Salvador, em Ilhéus, onde eu nasci, não tem esse clima mais friozinho. Então, para mim, foi um choque mesmo, não só a cultura, como também o frio. Eu lembro que eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, eu passava 1 ou 2 minutos fora, né, da casa, já, se eu tivesse com uma garrafinha de água, ela já congelava em 2 minutos. Meu Deus. Era algo assim, surreal. E aí, quando eu voltei, eu tive essa grande oportunidade, e aí é que veio essa história. Logo quando eu voltei, eu continuei a faculdade, né, porque eu só tinha congelado, né, suspenso aquele ano, eu tô falando de 2002. 2003 eu voltei, e final de 2003 eu tive 2 oportunidades, e é isso que eu acho bacana, que a gente fala assim, como é que a vida da gente segue por um caminho, né, e não por outro? Você sente assim, às vezes? Sim, sim. Você se sente Nossa, assim, às vezes, do tipo... eu acordei assim, hoje eu acordei, sabe aquele dia que você acorda sensível? Eu acordei bem sensível hoje. E aí eu estava pensando, né? Porque às vezes é tanta correria, tanta coisa que a gente tem para fazer, que aí você fala, por que que eu me enfiei nisso, meu Deus? Né? Será que é isso mesmo? Só que é um propósito, né, Manu? Parece que quando você tem um propósito, aquilo é tão forte, te convidando para você não parar, né? E te falando assim, não, vai, continua, tenha força. Então, eu me sinto assim, de verdade. Eu sou igual, é engraçado isso. Uma das coisas da minha vida, antes de eu entrar na parte do mercado imobiliário, é que eu sempre gostei muito eu sempre tive esse espírito muito mãezona. Então, desde pequenininha, eu fiz balé 13 anos da minha vida. E aí eu pegava todas as minhas primas, elas ficavam comigo dia de sábado, eu dava aula de balé lá em Ilhéus, né? Morava numa casa, na época da grande, então meu quarto tinha uma barra de balé com espelho, como se fosse uma academia. Então, eu sempre tive esse lado bastante de cuidar, de gerir mesmo as pessoas, a parte de gestão, esse espírito mãezona de liderança. Eu lembro que meu caseiro também, ele não escrevia. Eu vou até fazer depois também com ele uma live, agora ele está indo para Portugal. E aí ele odiava a minha babá na época, aí ele não escrevia nada. Todo dia, 14 horas, eu pegava um quadro negro que eu tinha, botava a Joelson no meu lado, para eu ensinar ele, eu dizia ele que ele tinha que saber ler e escrever, que era um absurdo uma pessoa não saber ler e escrever. E eu ensinei ele. Que legal! E eu falei com ele agora, quando minha mãe teve agora no Covid, né? E aquilo que você disse, a correria, gente, da nossa vida, faz com que a gente... Não é que a gente esquece das pessoas e que a gente muda. Eu não sei, você falou uma coisa tão importante agora para mim, assim, acordei hoje meio introspectiva. E eu acho que essa pandemia faz isso na gente, né? Precisou, minha mãe estar na UTI, você sabe, passou 28 dias, foram os piores dias da minha vida, e eu voltei a me conectar com eles. Porque a Milza, até os meus 15 anos, minha mãe brinca dizendo que eu tive babá até meus 15 anos. E eles se odiavam. Na verdade, ela não era mais uma babá, né? Claro, mas minha mãe gosta de dar essa exagerada, aquela mãezona, e dizer que eu tinha babá. Mas ela ficava lá em casa, realmente ela era braço de minha mãe, né? Minha segunda mãe, eu posso realmente garantir. E eles se odiavam, Raquel. Sério? E depois, um belo dia, eles pediram demissão e eram apaixonados e casaram. Caramba! E foram morar, que legal! Foram morar em outra cidade, ela é vó. E aí, essa semana, a gente falando, deve ter um mês, mais ou menos, quando minha mãe ainda estava na UTI, e ele lembrando comigo e falando para minha filha, a gente se falou em vídeo, e ele contando, Cate, sua mãe me dava aula de português quando ela só tinha 12 anos, e aí conversando com ela, e dizendo esse meu lado bem mãezona e tal. E eu acho que isso é um propósito, tá?
Isso aí eu me conectei com o que você disse, porque são coisas que nos movem, que não tem dinheiro no processo, não tem um interesse e faz com que aquilo realmente, você vê que algo a mais está ali, tipo, te preenche, né, Manu? É exatamente diferente. Isso. E eu sinto muita satisfação em quando eu recebo um direct, ou eu recebo uma mensagem dizendo assim, pô, mano, eu me inspirei em você nisso, eu achei isso aqui tão legal, eu acho que eu vim para esse mundo, minha avó já dizia isso, para tentar ajudar as pessoas, para inspirar outras pessoas, e eu sempre, como eu disse, eu sou futuquenta, então eu sempre estou buscando me inspirar em alguém, acho que isso é uma das coisas que você disse que me puxou. Mas aí, voltando, quando eu voltei, eu passei nessas duas seleções, uma era para ser um estágio, na minha área, que era comércio exterior, era na Codeva, né, que é a questão do porto, aqui na parte do governo, então toda essa parte do porto, a parte de exportação e importação, eu iria estar cuidando daquilo. Tá. E, paralelo a isso, eu passei para fundar, né, para criar o setor de marketing da Paraíso Empreendimentos, que era uma construtora em Guarajuba. Guarajuba é o litoral norte de Salvador, né? Uma praia muito valorizada. Eu estou falando de 2003 para 2004, né? Estou falando de quando não é o que é hoje, que aí eu posso até falar que a pandemia valorizou demais aquela área. Guarajuba hoje não tem nenhum terreno para lançar, tudo já foi, então tudo é caríssimo hoje em dia, inclusive. E eu, como sempre, movida pelo desafio, quando me disseram que eu ia fundar um setor de marketing, que para mim era totalmente novo, porque eu ainda não, né, eu era administradora ainda, eu estava me formando, e que eu ia competir, porque nós éramos uma formiga, eu posso comparar, e nós íamos competir com Sauípe, que é Odebrecht, que todo mundo conhece aí praticamente mundialmente, né, mesmo com essa questão da Lava Jato e de tudo, ela consegue, né, sempre se reinventar, e realmente a qualidade nos empreendimentos dela são maravilhosos. E aí, ela lançou Quintas de Sauípe, Casa de Sauípe em Sauípe, que é mais distante de Salvador, e eu, em Guarajuba, estaria com Paraíso dos Lagos, criando um setor de marketing para uma empresa que tinha um land bank incrível, praticamente toda a Guarajuba era deles na época. Legal. E aí, para onde foi eu? Para Paraíso Empreendimentos. Então, eu comecei ali em 2003 para 2004, como estagiária, fundando um setor de marketing. Em pouco tempo, a gente teve que contratar uma assistente, né? Porque eu acabei, como eu falava inglês, e foi ali que eu tive o contato direto mesmo com o corretor de imóvel, com a imobiliária, tudo foi ali. Eu acabava tendo que pegar os clientes que falavam inglês. Então, eu acabava fazendo essa parte de cicerone, né? Eu ciceroneava esses turistas aqui. Então, eu pegava-os no aeroporto, eu tinha um carro da empresa na época, e eu ia levá-los para conhecer primeiro a cidade, eu fazia isso, e depois levava para Guarajuba. Então, script, amiga, é comigo mesmo. Então, eu sei falar de Guarajuba até hoje, do jeito que ele falava lá atrás. Guarajuba é formada por 7 condomínios. Tem as... Eu sei até hoje. Estou falando quando eu tinha 19 anos. Vou fazer 38. E foi quando eu percebi que eu tinha um lado comercial também. Porque, para falar a verdade, quem vendia as casas e os lotes era eu. Só que, como eu não tinha Cresce, né? Eu tinha só 19 anos, eu passava para o corretor, mas já estava 100% mastigado, a verdade é essa. Olha. E o corretor fechava. Eu tenho grandes amigos dessa época. Eu estou falando, eu fiquei na Paraíso Empreendimentos 5 anos quase. Eu pedi demissão exatamente em 2008, porque era uma empresa familiar. E é o que eu digo todos os dias, né? A gente está falando aqui de mulheres de garra, não é a minha história 100% que vai fazer, até porque existem milhões de histórias muito mais legais que a minha, mas eu falo assim, a gente nunca pode cair no comodismo, né? Na zona de conforto. Exatamente. Esse é o maior clima da minha vida, porque, assim, o que é uma ambição, mas cuidado para essa ambição não virar uma ganância, né? Isso eu vivi recentemente algo parecido. Então, assim, eu acho que ninguém deve ser acomodado na vida, em nenhum sentido falando, nem no âmbito pessoal, nem no relacionamento amoroso. Você com o Kleber tem que estar sempre ali alimentando, né? Que nem um jardim, regando aquela relação para poder, né, perdurar. Eu não sou casada, eu sou separada.
mas eu acho que a zona de conforto é ruim. Então, chegou num ponto para mim que eu não tinha mais para onde crescer. Eu estava falando de uma empresa familiar, eu já tinha 5 anos na empresa. Só para você entender, durante todo esse processo, eu passei a ser depois gerente comercial, eu já saí lá sendo gerente comercial e de marketing, então eu comecei estagiária, coordenadora de marketing, depois eu fui gerente de marketing, assumi a gerência comercial. Por quê? Porque nos lotes, quando você vendia os lotes desses condomínios de luxo, você garantia uma rentabilidade de 5% ao ano. Então, quando aquela casa estava pronta, nós tínhamos que alugar a casa para devolver para ele o dinheiro de 5%, pelo menos, e a empresa lucrava o resto. E se não alugasse, a empresa tinha que pagar. Então, eu tive um novo desafio agora, que era ter que alugar essas casas. Então, foram alguns condomínios lançados, dentre eles, hoje, eu tive o grande prazer de retornar, que é o Paraíso do Mar, caríssimo, para você ter noção, o último lote lá, vendido Beira-Mar, foi 1.800.000. Por coincidência, quem comprou é um cliente meu, de hoje em dia, né, nada a ver, o mundo cruza, né, as informações. E eu tive o prazer de voltar lá depois de 10 anos, né, e aí eu pedi a demissão, ele demorou 3 meses para me liberar. Você acredita? Mas não queria, né? Você acha que quem quer perder uma funcionária dessa? Não, Fábio Chacu, quando eu encontro ele disse, acaba de rir, que ele fala, mano, eu fui um chefe chato, mas você aprendeu muito. Eu falo, aprendi muito com ele. Ele é o cara, ele sabia tudo. Eu aprendi com ele a negociar, eu aprendi com ele a ser viva, eu aprendi com ele a amar o que eu faço, né? E ele era exigente, então? Super, super. Até hoje ele tá lá, continua lá. Tô falando de um cara jovem, eu tenho 30, vou fazer 38, o Fábio deve ter 43, né? A empresa era do pai dele, e naquele ano que eu entrei, foi justamente o ano que ele assumia a diretoria da empresa, né? E aí eu pedi demissão. Eu já tinha uma filha, tinha me separado, já tinha me formado, porque aí, se você perguntar, mano, qual é a parte da sua vida que você mais valoriza? Foi a gravidez, né? Eu engravidei de Kátia ainda namorando, Catarina. Tomava pílula, tudo certinho. 2 anos e pouco de namoro com o pai dela. E aí a gente casou, não deu certo, né? Ele não foi o que eu esperava como marido e tal. E eu resolvi me separar. E tudo isso aconteceu no mesmo ano. Eu engravidei, eu casei, aí em 2006 já me separei, me formei, aí já entrei na pós-graduação no outro ano. E depois de um ano eu resolvi entrar me dê só um minutinho. Depois eu entrei na pós e fui morar em Miami. Pedi demissão, tive uma grande oportunidade de novo, né? Eu já tinha morado lá quando eu tinha 13, depois quando eu tinha 18. E eu fui para Miami com uma nova oportunidade de gerenciar uma empresa que não era do mercado imobiliário, mas era uma empresa de telecomunicações. Na época, a gente não tinha isso, né? Essa facilidade, estou falando de 2008. E ele era a olabrasil.com, é o nome da empresa. E ele tinha ainda os cartões telefônicos. Então, ele distribuía para todos os mercados, ali em Miami, no sul de Miami, aquela região metropolitana. E também tinha esse cartão online, além de uma empresa, de uma loja de Sprint, né, que é a telecomunicação, e Nextel. Nextel chegou até aqui. E eu fui, eu não levei minha filha. Aí foi o meu maior trago, né? Ali foi onde você começa a perceber o quão importante é a sua carreira profissional e o quão importante é a sua carreira mãe, né? E minha mãe é psicóloga, e quando eu cheguei lá, ela falou, vá, minha filha, vai, eu te dou todo apoio, sempre foi seu sonho morar nos Estados Unidos, sempre quis ter o green card, desde quando eu tinha 6 anos de idade, eu já dizia que eu queria ter um green card. Oh, meu Deus do céu, essa nasceu espivitada. Sempre, sempre. Minha família dizia que eu nasci assim, minhas tias, minha avó cuidava da família, minha tia faleceu, irmã de meu pai, só cuidava da família, nunca trabalhou, e de repente veio eu, assim, totalmente para frente. Ô, Manu, como dizem aí, você não nasceu, você estreou. Minha avó dizia isso, na família Batista, né, ao lado do meu pai. Mas já a família Nabuco, que é o lado da minha mãe,
já não é. Minha avó teve 12 filhos e dos 12, 8 são mulheres. Eu acho que é por isso que eu tenho. Todo o meu projeto é com mulher. Eu cresci com mulheres muito fortes, né? E todas elas são profissionais, todas elas sempre foram independentes, todas são minha psicóloga, legal, tem administradora, tem pedagoga, tem fisioterapeuta, tem dentista, tem tudo, tem advogada. Então, assim, acabou que eu acho que isso me inspirou muito, né? Em ter a minha profissão, em ser mais independente. Mas mesmo assim, ninguém queria morar nos Estados Unidos tão jovenzinho, e eu sempre quis. É uma coisa estranha, todo mundo pergunta de onde veio essas ideias. E aí, o que é que ocorreu? Eu pedi demissão lá, né? Eu não aguentei, eu passei 10 meses lá, estava aplicando visto de trabalho. Catarine só poderia ir 1 ano e meio depois. Então, aquilo, para mim, foi o maior dilema da minha vida, né? Dilema foi esse, né? E você está entre o maior sonho, que era eu morar nos Estados Unidos, eu amava a minha vida lá, né? E o lado pessoal, mãe, né? Eu via minha filha já falando, eu saí daqui, ela só falava mamã, te amo, água, era água. E de repente lá a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha essa facilidade, era só CN com aquela webcam aqui em cima do laptop. E aí eu pedi demissão, muito triste. Eu sou católica e espírita também, mas eu sou espiritualista. E lá eu tive contato com todo tipo de religião. Então, eu ia para Jorei, messiânica, eu já tive uma família americana que era judia, meus amigos são todos muçulmanos de lá. Então, eu estou habituada a lidar com todos os tipos de religião, respeito todas. Sou espiritualista, eu acho que a gente tem que ter fé. E foi através da fé e de muitas religiões e de muitos cultos que eu fui para eu encontrar a minha resposta. E a minha resposta foi realmente que eu tinha que voltar e ser mãe. E um dia, quem sabe, se eu ainda tivesse esse sonho dentro de mim, eu iria realizar de outra forma. E eu voltei em 2008, final de 2008 já, passei 10 meses lá. Quando eu entrei mesmo no mercado imobiliário, nunca mais saí. Acabei fazendo, concluí após, né? Aí eu fiz o MBA em marketing, que era o que eu precisava ter. E entrei como gerente comercial de uma imobiliária, da Afonso Henriques Imobiliária, passei quase 7 anos lá. A gente cuidava muito, era mais um segmento Minha Casa Minha Vida, né? E aí é por isso que a gente conversa da análise financeira, a parte de correspondência, tudo isso eu entendo bastante. Claro que hoje atualizou, né? Eu estou um pouco defasada. Porque a gente vendia popular. Não era tenda, não era MRV, a gente tinha a coordenação da Gráfico Empreendimentos, que é uma grande construtora aqui. E a Gráfico dominava outras praças que não Salvador, na Bahia. E para mim foi um grande desafio, né? Eu aprendi a ser mais família do que nunca, uma empresa familiar, Thaís e Afonso Henriques, amo de paixão até hoje, temos um relacionamento incrível. Me doei como tudo na minha vida, vesti a camisa da empresa, tinha gente que achava que eu era sócia deles, porque eu realmente abraçava mesmo. Então, a gente trabalhava Petrolina, por isso que eu te disse sobre essa questão de você, Versa, ir para outros lugares, ainda mais com essa tecnologia e inovação que a gente tem hoje, porque eu já fazia isso de 2010 até 2004, 2017. A gente ia para Petrolina, Santo Antônio de Jesus aqui. Petrolina é Pernambuco, né? Tinha Caruaru, a gente ia para Sergipe, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Lagarto. E também dentro da Bahia, Vitória da Conquista, Ilhéus, eu tive o grande prazer de retornar a Ilhéus como profissional, porque a gente lançou alguns empreendimentos lá. Legal. E de lá eu fui convidada para ir para Moura do B, que para mim foi o máximo, que é uma construtora, agora abriu capital, eu fui ser supervisora comercial de lá. E, gente, deixa eu dizer, eu amo o mercado imobiliário. Hoje, para ser sucinta, eu abri uma imobiliária, que foi um grande desafio, pós uma grande decepção, né? Mais um, né, Manu? Mais um desafio. Esse foi um pouco doloroso, da forma como ele foi, né? Porque o outro foi, eu tinha 2 escolhas, e eu fui para o desafio maior, mas aqui foi um pouco doloroso, né? Mas eu acho que todas nós temos que ter coragem, né? Eu acho que nós nos conectamos muito por sermos mulheres fortes, que a mulher,
eu ainda sofri em vários cargos que eu tive, né, em algumas empresas, essa questão de que mulher ela é mais fraca, a mulher não sabe tanto quanto o homem, principalmente no nosso mercado. O mercado Exato. imobiliário ele ainda é mais engessado, ele ainda é muito fechado quanto a essa situação. Eu vou estar fazendo, inclusive, umas lives em maio, eu estou com um projeto, né, do mundo imobiliário, que está na Band, com pessoas também falando um pouco disso, né, a questão do empreendedorismo feminino, porque no mercado imobiliário você sabe que você também atua no mercado. Sim. E você com certeza vê aí em São Paulo, eu esqueci, você é de Campinas, né, amiga? Não, São Paulo, Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, exato. E Mogi das Cruzes você consegue ver também, deve ter, né? Muito mais gerente homem e diretores homens de construtoras do que mulheres, né? E eu sofri um pouco questão, isso. às vezes, a questão, às vezes, de você ligar e você querer assumir uma negociação e falar assim, mas o seu sócio está? Né? Posso falar com o seu sócio? Perfeito. Exatamente. E eu vivi muito isso na Moura, do B, depois eu fui para a Brita e Amoedo também, que são 3 sócios, a maior imobiliária daqui, a qual eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Eles entendem muito de mercado, um deles é o presidente da DEM, mas eu sempre via isso, né? Fala com ele, não com ela, né? E, por coincidência, depois eu tive 2 sócios homens, e foi dali que eu vi que, não, eu vou sozinha. E foi quando eu vim sozinha. Hoje a gente tem aqui a Exclusive Realty. Sou eu hoje com mais 13 ou 14 corretoras, não me recordo exatamente. Mulheres empreendedoras apaixonadas por real estate. Esse foi o slogan que eu criei um belo dia, tive um insight. E que para mim está sendo assim uma grande oportunidade, um mercado onde coincidiu que está na moda, né? Que para mim não deveria ser moda essa questão da valorização da mulher. Eu já admirava a Raquel Maia muito antes dela ter lançado esse livro, muito antes dela estar na Globo e no Fantástico, né? Eu já valorizava a Luísa Helena lá da Magazine Luiza muito antes de bombar tudo isso. Então eu sempre pensei fora da caixa, né? Sim. E a Garra, que é o nome do seu projeto, que eu achei um espetáculo, é exatamente isso: é você ter resiliência, é você saber quem você é, você saber da dificuldade que você tem, que você vai encontrar, mas é você não desistir, mesmo nos dias que a gente acorda triste, né? Sofre depressões, sofre quedas, rasteiras, e ter a garra para continuar. Exatamente. É muito disso, né, Manu? E você falou, né, no meio do que você estava falando com a gente, da questão das mulheres da sua família, né, que todas têm sua profissão, que todas são independentes, e eu tenho certeza que isso como você mesmo disse, te inspirou muito, né? E muitas vezes, talvez, quando você passou por um momento difícil, que, né, todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós, às vezes, temos aquele dia que pensamos em desistir, porque nada é fácil, tudo é com muita luta, né? Muita determinação, abrir mão de muitas coisas. E eu tenho certeza que essas histórias dessas mulheres te inspiraram e te deram forças em vários momentos, né? Com certeza. E até é isso que me inspirou a criar esse projeto. Porque eu também tenho, né? Quem já pôde ver, o primeiro vídeo que eu fiz foi com a minha mãe. Mãezinha, coisa mais linda, amei. Ai, ela é incrível. Manu, ela é um ser assim. Ai, obrigada. Ela é um ser assim tão de luz que me ajudou tanto que, poxa vida, sei lá, nem sei o ano que ela começou a trabalhar, mas há muito tempo onde as mulheres nem saíam de casa. E ela, né, tô toda arrepiada, ó. A história dela é inspiradora, lindíssima, máximo. Sim, então assim, e o que eu pensei? Se para mim me ajudou tanto sempre, porque quantas e quantas vezes minha mãe veio em casa e eu chorando, meu marido chorando, desesperados porque as coisas não davam certo, porque a gente já estava tanto tempo lutando e sabe, quando começava a melhorar, vinha alguma coisa, enfim, várias coisas do país mesmo, de crise. E a gente, às vezes, querendo desanimar, e ela vinha aqui e contava a história dela. Não, eu passei por isso, eu e seu pai passamos por isso. Filha, não desiste, vale a pena. Então, é isso que eu pensei. Eu falei assim, poxa, se para mim me ajudou, eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, mulheres e homens também. Quem
puder assistir, né, que chegue a tantas pessoas, para a gente poder mostrar, né, cada um compartilhar um pouquinho da sua história, para as pessoas enxergarem que todo mundo tem dificuldades, que todo mundo, né, passa por momentos difíceis, mas que se a gente persistir, não é fácil, não é, mas se a gente persistir, a gente consegue alcançar nossos objetivos. Então, o maior intuito é esse, sabe, Manu? A gente compartilhar essas histórias para as pessoas entenderem que, poxa, é difícil para todo mundo, sabe? Porque às vezes você vê, igual hoje eu conversando com a Manu, hoje a Manu é proprietária de uma imobiliária de mulheres, conseguindo, né, alcançar aquilo que ela quis, com um programa, né, um quadro na Band Mulher, que incrível, né? Poxa, talvez às vezes você pense e fala assim, nem eu acredito que isso aconteceu, mas a trajetória. Foi muito rápido, amiga. Você não tem nem noção. Então. E deixa eu te falar. Às vezes as pessoas falam assim, mano, mas você tá com o quadro na Band. Ontem eu ouvi uma amiga minha, já que você falou disso, que eu achei assim, fantástico, né? Você tá metida, não fala, brincou, assim, né? Porque agora tá na TV. Amiga, eu disse a ela, eu não tive nem tempo para digerir nada, porque eu não tô tendo tempo, Raquel, para nada. Duas coisas que as pessoas não entendem, isso quer dizer, não entendem, assim, eu tive dois grandes desafios na minha vida, assim, de dor, né? Posso dizer três, mas o terceiro não me doeu muito. Não existe nenhuma família, não existe nenhuma mulher, nenhum homem que não tenha uma dor, exatamente o que você disse. Eu vim de uma história onde, você deve saber, né, a maioria dos brasileiros sabe, o Ilhéus, a Ilhéus, Itabuna, toda aquela região, era a região cacaueira, né? Então, eu nasci e minha avó já dizia, da família Nabuco, né, que tem essas 8, as minhas tias, que é a minha mãe, muito forte nesse sentido. Avô rico, filho nobre e neto pobre. Então, eu nasci ouvindo essa história, né? Por quê? Porque realmente meus dois avós, tanto o lado da minha mãe como do meu pai, eles eram cacauicultores, de fato. A gente tinha uma vida muito boa, né? Eu nem sonhava em nascer. Meu avô, por parte de mãe, ele tem uma história muito interessante, por isso que eu gostei da história da sua mãe, me conectou muito com a história do meu avô. Meu avô veio de Sergipe, meu avô tinha um negócio de gado, assim, contava a história para meus tios, né? Que eu não conheci meu avô. E que ele era muito pobre, para ele chegar lá em Ilhéus, assim, ele não acabou o ensino médio. Então, ele era aquele cara mais rude, né, Manuel, inclusive meu nome é homenagem a ele, Manuel Fontes Nabuco. Já meu avô, por parte de pai, não. Meu avô, por parte de pai, ele era um engenheiro civil, ele trabalhava na Derba, que fazia todas as rodovias, né, da Bahia. Ele era um cara super culto, ele viajou praticamente o mundo todo com a minha avó, e era também cacauicultor. Então, ele tinha a grana do profissão, né? E pegava esse dinheiro e investia. E meu pai é engenheiro agrônomo. O que aconteceu com a região? Então, eu nasci numa situação financeira muito confortável, de fato, não posso negar. Não acho péssimo quando as pessoas criticam e dizem assim, isso vai estar no meu livro, né? O pessoal do cacau tirava muita onda. A gente não tira, é normal. Se você tem um padrão de vida em que você... o cacau, eles colhiam, sei lá, mais de 12 mil arrobas por ano, né? Hoje acho que a gente não colhe nem, sei lá, nem 1000. E, de repente, assim, você tem um estilo de vida diferente. Eu não vou negar, minha avó tinha apartamento em Salvador, a gente ia para Copacabana, no Rio, apartamento aqui onde eu morei com 15 anos é de minha avó, no Campo Grande, um bairro de classe média alta. Mas chegou a vassoura de bruxa, né? E a vassoura de bruxa fez com que realmente a lavoura cacaueira toda entrasse em uma crise absurda. Isso já tem até filmes falando disso. Na verdade, foi criado, né? Eu acho que a pior coisa do mundo é ter um ser humano ruim, maligno, né? Foi criado caixa de política, porque eles invejavam muito tudo aquilo, na verdade. E aí eu me vi com 15 anos, no momento em que eu tinha uma vida A e fui passar a ter a vida B. Eu nunca tive vergonha de falar isso em lugar nenhum. Nenhum. Conto isso com a maior naturalidade do mundo. E se você me perguntar, mano, você sofreu muito porque o seu padrão de vida caiu? Não. Claro que você tem que se adaptar, né? Porque você cresceu até seus 15 anos de um jeito, e de repente eu fui com 13 anos para a Disney com um cartão American Express que não tinha limite.
meus pais me deram. 2 anos depois, eu vim morar em Salvador com 15 anos com meu irmão, né? Fizemos maristas e tudo, mas já no estilo de vida totalmente diferente, né? Muito mais regrado, muito mais, né? A gente saiu de uma casa grande, meus pais separaram, a gente veio para um apartamento menor, e você vai se adaptando. Minhas amigas ganharam carro com 18 anos, alguns primos ganharam, eu só ganhei com 21, porque eu já não, meus pais não tinham condições de me dar o carro na idade que meus amigos e meus primos ganharam. E isso nunca foi motivo de vergonha. Eu toco nesse assunto de uma forma tão natural que incomoda as pessoas que meio que... As que tinham, que falam até hoje sobre a questão do cacau. Incomoda elas, porque às vezes as pessoas falam assim, a família Nabuco tá quebrada. Não é essa a palavra. Até porque todo mundo tem sua profissão e todo mundo nunca dependeu do cacau para viver, né? Claro que não tem esse estilo de vida, porque se você, sei lá, se você ganhar X mil reais por ano e você vai ganhar menos 2 mil a menos, 2x a menos, claro que isso vai fazer diferença no seu padrão de vida. Mas se é uma profissão, você vai continuar ganhando. Então, isso para mim foi uma situação difícil, tá? Mas não foi o meu dilema mesmo foi o pai da minha filha, né? Eu me separei, o pai da minha filha não me ajuda. Fato, a gente já teve muitas discussões, eu também não tenho vergonha de falar disso. A minha filha, graças a Deus, é uma menina, vai fazer 15 anos agora, uma menina muito resiliente, é a palavra que eu dou para a Catarine. Catarine, ela lida com esse assunto quando muitas pessoas acham que ela vai ter um problema em falar que Ricardo existe, mas Ricardo não está no dia a dia dela, e que nos 15 anos não vai dançar valsa com ela, vai ser o avô que é o pai. Ela fala numa boa, ele existe, eu vejo o pai, mas você só dá aquilo que você recebe, né? Se ela não recebeu o amor dele, ela não pode dar igual, né? E eu me vi, esse foi o maior dilema da minha vida, e eu acho que eu sou forte também, muito, não só pela inspiração, mas pela vida que eu tive, né? Eu não tive tempo para pensar, Raquel, quando eu engravidei de Catarina aos 22 anos, no último ano de faculdade, né? Eu tive que quebrar um paradigma, essa parte é a parte mais difícil, né? Porque você fala assim, mano, na TV, é uma businesswoman e tal. Não, mano também tem vários dilemas, mano também tem uma história um pouco sofrida nesse âmbito de ser mãe, porque na verdade eu não sou mãe, eu sou pai, né? Eu sou mãe e sou pai. E ele existe, ele tá aqui, ele mora aqui em Salvador e tudo, mas a gente não tem um relacionamento de fato, ele nunca teve, hoje quem não quer mais sou eu, né? Porque também com 15 anos ele querer voltar agora, já foi. Então, para mim foi muito difícil, né? Enquanto todas as minhas amigas estavam fazendo farra, todo mundo com 22 aninhos, todas lindas, maravilhosas, e curtindo tudo, e viajando o mundo todo, eu estava grávida no dilema, casava, não casava, e tendo que estudar, e tendo que mostrar e provar para minha família, porque eu sou de interior, minha família é muito tradicional, né? Eu engravidei sem casar, então foi aquele escândalo em Ilhéus. E eu sofri muito com isso, né? Não vou fazer bullying, porque não chegou a ser bullying, mas eu sofri, porque existia esse preconceito, né? Poxa, a família Nabuco, minhas tias todas casaram virgens, de véu e grinalda, aí de repente veio uma Nabuco, eu era toda certinha, Estados Unidos, estudiosa, e puf, engravidei. Então, isso para mim foi difícil, isso eu quero dizer para você, porque a garra, ali foi onde eu vi que eu tinha uma garra que nem eu mesma conhecia, essa força, tá? Foi muito difícil para mim. E depois disso foi o que você acabou de dizer. No momento em que eu abri essa imobiliária, dezembro de 2020, minha mãe e meu pai vieram para cá, porque eles são, assim, os melhores do mundo, Ave Maria. É tudo meu, eles são meu porto seguro, tudo. E quando eles chegaram aqui para decorar essa sala, ó, amiga, para fazer tudo, olha o que é que fica aqui, ó. Minhas vozinhas, ó, minhas duas avós, elas são as madrinhas da minha sala. Porque eu sentia elas dizendo, agora é a sua vez, minha filha, tenha coragem. E minha mãe chegou aqui para me ajudar a decorar, eu estava muito abalada ainda, com algumas decepções que você sabe, não preciso entrar no mérito aqui, mas, enfim, decepções da sociedade anterior. E todos nós pegamos Covid. Então, eu tive em janeiro a minha imobiliária fechada, porque eu tinha 5 corretoras de Covid. Nossa. Eu também peguei a Covid. Passei para o meu pai, a minha mãe, a minha filha. Meu pai é risco total, porque ele tem enfisema pulmonar, fuma até hoje. Graças a Deus ele ficou assintomático. Mas a minha mãe, ela foi internada na UTI, ela usava 16 litros de oxigênio por minuto. Por um triz ela não foi entubada, e se ela fosse, ela morria, eu tenho certeza disso. E foi quando eu me apeguei muito a Deus, e foi quando eu percebi
que nós temos que ter muita fé. E criei a minha frase, que é o lema da minha vida, a partir daquele dia. Com amor e fé, você consegue o que quiser. Isso eu vou levar para o resto da vida e queria deixar como registro para esse nosso bate-papo essa frase minha, né, inspirando outras pessoas que estejam passando por qualquer tipo de dificuldade financeira, pessoal, relacionamento amoroso, profissional, né, querendo se encaixar e ter uma recolocação no mercado. Com amor e fé, você consegue o que quiser. Manu, sem palavras. Como eu te falei, eu acordei hoje num dia, né? Já estou mais emotiva e o que eu queria deixar, assim, a gente, né, já estourou aqui o tempo do nosso isso que eu ia dizer. Mas valeu a pena cada minuto, cada palavra sua. De verdade, Manu, saiba que a sua história com certeza me inspira e vai inspirar muitas mulheres, que eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. A sua história é incrível, parabéns, de verdade, Manu, por você ser essa mulher tão guerreira, tão batalhadora, que não desiste, que tem um propósito lindo na sua vida. Nunca deixe que ninguém apague seu brilho, sua luz. Siga sempre em frente. Você é merecedora de tudo que você está alcançando e ainda é só o início de tudo que eu tenho certeza que você vai alcançar. Minha amiga, chega, me emocionou. Mas é verdade, Manu. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas veem a Manu e falam assim, nossa, a Manu é forte, nossa, para a Manu é fácil. A Manu consegue, porque para ela é fácil, o jeito dela já é mais fácil, ela já nasceu assim. Mas tenho certeza ainda que a sua história, eu tive mais certeza ainda que você teve que correr atrás de muita coisa. Não é fácil para ninguém, independente da classe social. Estava conversando com o Kleber hoje de manhã, porque às vezes tem um preconceito de tipo assim, ela já nasceu em berço de ouro, para ela é fácil. Não, porque aí a responsabilidade é maior. Quando você vem de uma família tradicional, você tem aquele peso de continuar, parece que você tem um dever de provar para você mesmo e para as pessoas que você também é capaz de conseguir suas coisas. Então, assim, a gente não deve julgar ninguém, a gente não deve pensar que para uns é mais fácil, porque nada é fácil para ninguém, e todo mundo recebe aquilo que planta, né? Perfeito. Manu, muito, muito obrigado, você colaborou demais com a gente, Deus abençoe sua família, fico muito feliz que sua mãe está bem, graças a Deus, parabéns pela filha que você é, pela mãe que você é, pela profissional que você é, e só gratidão por você ter aceitado esse convite e ter conseguido um espacinho na sua agenda, que eu sei que está, assim, super, super apertada. Nossa, só gratidão, Manu, de verdade. Minha amiga, obrigada. E eu digo todos os dias assim, Rafa, para finalizar, que a gente estourou o tempo, todo mundo deve estar já estressado aí. O seguinte, a amizade, quando você se conecta com pessoas verdadeiramente, desprovido de qualquer tipo de interesse, esse é o melhor. Porque qualquer business que venha depois, ele é uma consequência de uma boa sintonia que existe. Então, isso para mim não tem preço. Conte comigo para o que você precisar. Agradeço de coração. Eu que me sinto lisonjeada de estar aqui, fazendo parte desse projeto. Espero que eu consiga realmente, né, inspirar outras mulheres e me coloco à disposição para o que precisar. E eu te admiro demais, né? Não fala só de mim, porque eu sei que você está aqui para falar dos outros, mas eu, inclusive, já vou te desafiar a você, no seu próprio projeto, falar um pouco de você também, tá? Porque eu acho que sua história é linda, a história da sua mãe, meu Deus, eu me emocionei muito, você viu que você falou, eu me arrepiei demais aqui com a história dela, ela é uma fofa, você percebe a energia dela, ela é uma queridíssima, verdadeiramente. Então, sua história também inspira muita gente, tá bom, minha amiga? Muito obrigada, obrigada a todos que vão nos assistir, um dia lindo para todos nós. Obrigada, gente. Então, foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem. Eu vou deixar as redes sociais da Manu, procura a Manu. Eu tenho certeza que ela vai estar aberta para conversar com todo mundo e que a gente possa compartilhar esse vídeo para chegar a tantas e tantas pessoas que eu tenho certeza que vai colaborar demais. Manu, obrigada, viu, de coração. Um beijo, minha linda. Estamos juntas sempre. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente.